E aí, meu mundo foi no chão. Desabei. Desabei em ponto de que eu nunca tinha pensado em suicídio, eu pensei. É onde comecei a fazer a caminhada, comecei a ouvir o módulo 1 até o 8, né? 8 Uhum, semanas. uhum. Comecei a fazer os exercícios, a novena, e fui me erguendo. E hoje eu me sinto assim, olha, é sem palavras, sabe? Mas eu me sinto outra pessoa. Hoje eu estou vivendo, acho que eu estou vivendo hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um programa Força e Coragem. Se você ainda não me conhece, eu sou Matheus Simon. Nesse perfil aqui do YouTube, do Facebook e do Instagram, eu conto como é possível a gente se libertar da ansiedade, da depressão e encontrar paz interior. Como é possível encontrar uma mente calma, tranquila e serena e, ao mesmo tempo, esquentar o nosso coração, crescendo em confiança e intimidade com Deus. Esse programa chama-se Força e Coragem. Nesse programa eu entrevisto alunos que passaram por esse processo até o monte da cabeça fria e do coração quente. E trago eles aqui então para que eles mesmos contem para vocês essa história, o que que eles estavam passando, o que que eles estavam vivendo e como foi a caminhada deles até chegar ao monte da cabeça fria e do coração quente. Então sejam todos muito bem-vindos aqui, mais um programa Força e Coragem. E hoje eu vou entrevistar a Marineide. Marineide, eu posso te chamar de Neide? Seja bem-vinda, Pode, querida. Seja muito, obrigada, seja muito bem-vinda. Neide, antes de mais nada, eu obrigada. queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, né, de atender esse meu convite, para vir aqui contar para as pessoas quem é a Neide, o que que a Neide vivia, o que que acontecia na vida da Neide, e para que leve um pouco de força e coragem, esperança e ânimo para aqueles que estão nos escutando, tá bom? Mas antes de nós começarmos, eu queria propor que a gente fizesse uma oração. Vamos? Vamos, Então vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Senhor, sei que estás aqui conosco. Sim, Ajude-nos a ajude-me permanecer aqui na sua presença. na sua presença. Senhor, sei que estás aqui conosco. Ajude-nos a Ajude-me permanecer aqui na sua presença. na sua presença. Senhor, eu quero te pedir pela vida da Neide, que o Senhor continue iluminando, fortalecendo o coração dela. Que a sua presença, Senhor, esteja sempre nítida, agindo nitidamente na vida dela, Senhor. Que ela veja cada vez mais como o Senhor vê, que ela ame cada vez mais como o Senhor ama. Eu te peço, Senhor, ilumina, protege, cuida da Neide e de toda a família dela. Tudo isso eu te peço, Jesus, pela intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria, como nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai. Rogai por nós. Glorioso São José, Rogai por nós. estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Amém. Espírito Santo. Amém. Amém. Neide, mais uma vez, quero dar as boas-vindas a você aqui nesse nosso programa, esse bate-papo informal. Fique muito à vontade, tá? E conta para nós aqui quem é a Neide, onde a Neide mora, o que que a Neide faz e como foi que você me encontrou, Neide? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar a Deus, por ter encontrado você. Passando pelo Facebook, né? Uhum, Eu vi uma mensagem sua. E aí eu cliquei, entrei no WhatsApp, né, agora acho que não tem nem WhatsApp mais, né? Agora é pelo Telegram, né? aham, E eu, eu encontrei você, que é uma uhum, pessoa, olha, eu digo assim, um ungido de Deus. Ah, obrigado, Meu querido. nome é Marineide, todos me conhecem por Neide. Eu moro em Jundiaí, no estado de São Paulo. Há 43 anos, eu sofria de síndrome do pânico. E, e assim, eu cuidei do meu pai teve mal de Alzheimer, eu não era casada,
É, e eu cuidava do meu pai, e meu pai morreu, que agora é Dia dos Pais, e calhou de ter morrido Dia dos Pais também, né? Dia 14 de Uhum. agosto. E aí, quando fazia 2 anos que meu pai tinha morrido, eu estava com a minha madrasta, eu resolvi arrumar um casamento, né? Para mim não ficar sozinha, porque minha vida de solidão já era muito terrível, né? Arrumei um homem, ele era viúvo, casei, vi Uhum. 7 anos com ele, muito bem, graças a Deus, 7 anos. A gente nunca brigou, nunca desentendemos nós. Até os filhos dele veio morar comigo, a gente se dava super bem. Uhum. Mas, de repente, meu marido chegou em mim e falou que eu não representava mais nada para ele. E aí, meu mundo foi no chão. Desabei. Desabei em ponto de que eu nunca tinha pensado em suicídio, eu pensei. E foi muitas vezes que eu cheguei a mandar mensagem para você que eu estava a ponto de me suicidar mesmo. E você, com sua paciência, com seu amor, com seu carinho, com tudo aquilo que você passou para mim, eu fui fazendo os exercícios, os módulos, né? Fui fazendo, e quando eu comecei já a fazer o primeiro exercício, eu já comecei a sentir bem. Comecei a sentir bem e isso, moro sozinha, né? Hoje eu moro sozinha e hoje não é empecilho mais para mim viver sozinha. Não faz nenhum ano que meu marido foi embora, mas para mim já não está sendo mais empecilho, porque eu não desejo para ninguém a separação, principalmente para quem tem problema de depressão, síndrome do pânico, que é terrível. Ô, Neide, Mas, Neide, graças a... antes de. Deixa eu só te falar uma coisa, deixa eu só te fazer uma pergunta, né? Para todo mundo entender aqui um pouco mais sobre o que você estava passando, né? Você. Antes de você entrar aí na caminhada que você fez e quem é a Neide hoje, você relata aqui essa questão de 43 anos já com esse diagnóstico de pânico, né? Uhum, E você foi cuidadora do seu pai. sim, Eu tenho muitos relatos aqui de pessoas que me procuram que ficam muito, como eu vou dizer, muito pressionadas, né? Com muita tensão por esse fato de ter que cuidar, né, das pessoas e é uma situação difícil de viver com a doença, né, daqueles que a gente ama e tal. sim. Me conta um pouco para as pessoas, né, assim, aí você depois conta, né, que teve o encontro e depois teve o abandono, e aí o seu mundo desabou. Conta um pouco para as pessoas, só para que as pessoas que também estejam passando por isso entendam qual que era a sua rotina, assim. Você tinha alguma atividade? Você ficava em casa triste? Como que era o seu dia a dia há alguns meses atrás? Eu não saía de casa. Você ficava Eu em não casa o tempo saía de inteiro? casa. O tempo inteiro chorando. Eu chorava tanto que as lágrimas saíam do meu olho sem eu perceber. Agora, o cuidar do meu pai, para mim, foi um aprendizado. Que eu não tive Hum, filho, então eu agradeci a Deus por, aos 50 anos de idade, eu estar cuidando do meu pai como se ele fosse meu filho, né? entendi. Então, cuidar do seu pai não foi uma das causas para o seu problema emocional. Ah, Não, 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 interessante, não, interessante. não. Entendi. Para Que mim não legal. foi. Para mim foi assim. Aí não posso nem dizer, mas para mim foi uma coisa muito gratificante cuidar do meu pai. Entendi, Tanto entendi. é, tanto é Eu assim fiquei que com meu essa, eu pai. fiquei com essa dúvida, por isso que eu te perguntei, né? Se Não, esse quadro não, não. de ser cuidadora dele se agravou ou não a situação. Esse não Não, foi não o agravou, problema. não. Ah, Não entendi. agravou, não. Legal. Bom saber. Então, o meu pai, ele mandou a Marineide embora. Ele mandou a Uhum, Marineide embora e eu faço conserto de roupa em casa também, né? uhum, E um dia ele chegou na sala onde eu tinha minhas máquinas de costura.
Ele chegou e perguntou para mim: escuta aqui, você é um homem ou você é uma mulher? Eu falei: Hum, agora o que eu faço, né? Aí eu disse para ele: se eu sou um homem. Aí ele falou: então você fica, aquela outra vai embora, que ela vai sair. Eu tinha ah, namorado na época, né? Aí entendi, fiquei durante uns 4 anos sendo um Zezinho. entendi. Caramba, Esse que Zezinho, história, hein? Matheus, esse Zezinho era a razão do meu pai viver. Entendi. Você incorporou um personagem. Corporei o personagem. Nossa, que história, Neide. É. Que Esse, coisa. esse Zezinho, quando eu chegava, eu trabalhava no mercado, quando eu chegava do mercado, que eu batia na porta, Uhum. ele batia palma, que o filho dele tinha chegado. Hum, E eu era um menino que meu pai disse que meu pai tinha deixado eu em cima da mesa e falado assim: cria ele para mim que eu estou indo embora. E ele criou o Zezinho. entendi. Mas olha, foi a experiência mais bem gratificante que eu vivi na minha vida durante esses anos que eu tive pânico foi o tempo do meu pai doente. Entendi. Que legal, e que isso também sirva de exemplo, né, para as pessoas que estão te ouvindo aí, né, que de fato tirarem proveito dessa cruz, né. Eu ouço aqui, como eu te falei, muitos relatos assim, porque, Matheus, sabe como é? Eu tenho vários irmãos, mas os meus irmãos, todo mundo ocupado, sobra para mim ter que cuidar do meu pai. E eu sempre falo para as pessoas, né, dê glórias a Deus que seus irmãos são ocupados e que você pode ficar com seu pai, porque depois Exatamente. vai todo mundo pensar, puxa vida, por que que eu não fiquei? E você vai ter ficado, né? Eu entendi, Exatamente. Oneide, mas depois disso que isso tudo aconteceu, você estava contando sobre a gravidade, né, do seu quadro. Você disse que ficava Uhum. em casa, só chorava, só chorava. Chorava. Você tinha medo? Você chegou a procurar ajuda psicológica, psiquiatra? Como é que foi o seu caminhar aí? Procurei sim. Eu passei com psiquiatra, psicólogo eu não gosto, não. Não gosto muito de Uhum, psicólogo, não. entendi. Aí Mas você chegou aí no eu psicólogo também ou não? cheguei, Hum, cheguei no psicólogo, mas eu não vou detalhar aqui agora o fato, porque eu não gosto de psicólogo, não. não precisa. Mas, Tá bom. assim, e aí eu comecei depois que meu pai morreu, eu resolvi casar, porque eu achei que eu estava muito sozinha. Não deu Uhum, certo, 7 anos deu certo, mas depois parou. Aí foi aonde que eu encontrei você, é onde eu comecei a fazer a caminhada. Comecei a ouvir o módulo 1 até o 8, né? Oito uhum, semanas. uhum. Comecei a fazer os exercícios, a novena, e fui me erguendo. E hoje eu me sinto assim, olha, sem palavras, sabe? Mas eu me sinto outra pessoa. Não vou dizer que a gente não tem problemas, que quem nesse mundo não tem problemas, todos nós temos, mas que a gente tira mais de letra. E sou uma pessoa que sou mais dedicada aos doentes. Amanhã Então, mesmo vou sair de madrugada. essa é a pergunta que eu ia fazer agora. E agora você sai de casa? Você tem alguma atividade agora? Como é que é? Conta aí. Eu tenho atividades assim, eu trabalho de voluntário no postinho, no posto de saúde. Eu estava cuidando do senhorinho esses dias, o senhorzinho, né, esses dias no hospital. Fiquei, acho que 8 dias no hospital com ele. E depois ele veio para casa, fiquei na casa dele. Agora a irmã dele da Bahia veio, então eu saí. Agora estou com outra mulher que amanhã mesmo eu vou levá-la para fazer o exame de sangue e para levá-la no banco. Uma mulher nova ainda, ela tem neuropatia diabética. Entendi. Então, dedico a minha vida pela saúde do ser humano. Que bonito, né? É uma vocação sua, então, né? Porque você conta da história do Graças a seu Deus. pai com muita alegria e com muito orgulho. E agora você também cuidando das pessoas aí como voluntária no postinho. E isso aí dá todo Isso, sentido para sua vida, né? tá. Que E, alegria. Esse verbo, Neide, a gente precisa aprender a conjugar melhor, né? Que é cuidar. E você decidiu, né? Quando a gente se encontrou, quando você me procurou, eu falei para você, Neide, cuida,
né? Faz tudo que eu vou te dizer, um pezinho depois do outro e cuida. Eu queria que você contasse para as pessoas como é que foi esse caminho, assim, como é que os exercícios foram te ajudando, os seus pensamentos foram mudando, como é que está a sua vida hoje, né? Se você, o que que você conquistou com essa caminhada, com esse aprendizado? Eu conquistei paz, eu conquistei a paz dentro de mim, sabe? Hoje eu sei lidar mais com os problemas, eu não vivo presa, não estou presa mais. Eu tenho mais paz dentro de mim, eu consigo fazer os outros dar risada, sabe? Tem gente que acho que acho que eu não tenho problema nenhum, acho que sou uma palhaça, sabe? É, Aham. é E gostoso, sabe? aqui, Hoje eu estou vivendo, acho que eu estou vivendo hoje. entendi. Eu vi aí que você se preparou para a nossa conversa, você colocou um brinco, passou um batom, arrumou o cabelo. Que alegria te ver bem assim, Aqui querido. tem uma cruzinha e aqui tem Ah, nas costas. ô, Neide, você não passou perfume, não, né, Neide? Passei, mas de manhã. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso que eu ia te perguntar. Veja, olha só, do quadro que você estava vivendo, né? Que você acabou de relatar, um quadro severo, né? Um quadro agudo, Sim, sim. com pensamentos de por fim na sua existência. E agora essa alegria sendo uma grande ajuda e uma grande brincalhona no postinho de saúde. O que que aconteceu, Neide? A que você acredita isso? O que você viveu durante essas semanas aí do Renova-me? O que foi exatamente que aconteceu com a Neide? Você sabe? Você entende isso ou não? Eu entendo, eu entendo. Eu acho que tudo é por você, viu? Porque todas as suas lives eu assisto e tudo é pensamentos positivos. Sabe, tudo pensamentos positivos, eu gravo tudo, tá? Eu tenho tudo gravado para me assistir todos os dias, tenho tudo gravado. E assim, não deixo de fazer também os exercícios à noite, então eu me relaxo. Onde Entendi. talvez eu até durmo sem terminar de ouvir os exercícios. Também tenho tudo gravado, né? Não desgravo nada, então eu ponho o meu celular lá, ponho o fone de ouvido, vou ouvindo, e ali, ó, eu durmo, nem vejo para onde que foi mais. Ô, Neide, Mas tudo é ó, por você, viu, então, Matheus? que alegria. Faço por Mas você. deixa eu fazer uma correção, hein? É, é preciso que eu faça uma correção. Porque, assim, eu entendo que nenhum ser humano consegue fazer isso. Isso não é obra de homem, entende? Não, é obra de Deus. Por isso que eu te perguntei se você tem plena consciência do que aconteceu. Por quê? Deixa eu te contar uma história que eu costumo falar para as pessoas, e eu acho que é o jeito mais tranquilo da gente ilustrar isso. O que nós fizemos juntos foi encher suas talhas de água. Lembra da passagem das Sim, bodas de Canaã, na Galileia, sim, que Nossa Senhora pede para Jesus, falou, ó, acabou o vinho, vai acabar a festa, né? Como talvez a uhum, sua festa fosse acabar, não foi? Aí, foi. que Jesus diz? Mulher, não chegou minha hora, né? Aí ela nem deu muita ideia para ele, virou as costas e falou, ó, faz o que ele vai falar aí e acabou. Aí, que Jesus diz pros garçons lá? Falou, ó, vai lá e enche essas talhas de água. E aí, com as talhas de água, Jesus transformou a água em vinho. Foi a primeira manifestação gloriosa dele, né? É o primeiro Sim. milagre que ele fez, a água transformando em vinho nas bodas de Canaã. Eu acho que esse processo que nós passamos juntos, ele não é mérito nosso. E a gente não pode herdar esse mérito, né? Ou puxar esse mérito para mim, para você, ou nem mesmo para o método. Porque o método é um tênis que a gente põe para ir até o monte da cabeça fria e do coração quente. É um auxílio. Mas o que de fato acontece, e aconteceu no meu entendimento aqui, Neide, foi uma intervenção poderosa da graça de Deus na sua vida, no seu É uma intervenção coração, divina.
no seu sim, entendimento, né? Eu tenho certeza que em algum momento da novena, em algum momento das suas orações pessoais, das intercessões que nós fazemos, né? Você sabe que a minha mãe vai a Aparecida, aqui é a cidade de Aparecida, que fica aqui em São Paulo, pertinho de Resende. Ela vai todo mês lá e ela reza o rosário de joelho. Ela é que benção. devota de Nossa Senhora. E desde que a gente começou aqui na Tenda São José, ela leva o nome dos alunos, ela leva no coração todos aqueles que seguem a gente, e ela pede para Nossa Senhora Aparecida, né? Tá aqui, ela aqui, ó. Pede que a Nossa Senhora derrame as graças necessárias na vida de cada um no tempo certo, né? E na medida certa. Hum, E eu tenho certeza que pode ter sido, né, por uma intercessão dela, ou uma intercessão das outras pessoas que rezam também, ou da sua própria oração, rezando e pedindo a Deus, que você conseguiu essa grande graça, que é achar novamente a alegria pela vida, né? E eu vejo hoje que você tem essa alegria. Então conta um pouco mais para as pessoas aí como é que é a sua espiritualidade hoje, como é que está a sua oração, sua intimidade com Deus, como é que está o seu interior? Você já falou da paz, né? A paz remete bastante à cabeça fria e o coração quente, mas conta um pouco mais sobre a sua espiritualidade e o que você está vivendo agora, Neide. assim, a minha espiritualidade, todos os dias eu levanto, eu Uhum. faço uns 15 minutos de oração. Uhum. O terço é todos os dias. Ah, Eu que rezo o alegria. terço todos os dias. E também agora, há uns tempos para cá, eu também vou na missa toda semana, né? E eu faço parte da acolhida. Hum. E Tá eu trabalhando na faço, pastoral? Você tá trabalhando sim, na pastoral também? será da acolhida. Olha aí. Então, e assim, um sábado para cá, para 4 pessoas, só que muita gente não Uhum. vai. Então, eu fico praticamente todos os sábados na porta da igreja. Ah, Matheus, eu quero falar outra coisa para você. Eu Pode fico todos falar. os sábados na porta, fico todos os sábados na porta da igreja, estou passando álcool, né, na mão da turma, dando as boas-vindas para a turma, na hora de fazer eu para tomar a Eucaristia, passo álcool na mão de todo mundo, é 4 pessoas, né? Então, eu tenho um menininho de 2 aninhos que, como ele fica lá no meio sentado, ele fica só olhando para a porta da entrada, né? Hum. E eu fico lá na porta jogando beijinho para ele, ou de máscara, né? Porque eu não tiro minha máscara da igreja. Eu de máscara, jogando beijinho para ele, tiro tchauzinho. Aí, Matheus, eu fiquei sabendo que ele sabe meu nome, 2 aninhos. Então, Ah, esses dias, ele falou assim: mamãe, cadê a Malineide? Aí a mãe dele falou assim: ah, eu estava no hospital com o homem, né? Então eu não fui. aham. Aí, do outro sábado, a mãe dele falou para mim que ele tinha falado, aí no outro sábado eu falei: eu tenho que ir com frio, com chuva, sem chuva, mas eu tenho que ir para ver ele, né? Aí ele falou assim: mamãe, Ele deu falta da senhora. sentiu falta de mim. Aham. Aí, na casa dele, ele falou assim: mamãe, pente o meu cabelinho, que a Malineide vai entrar na igreja hoje. E eu quero dar um baço nela. Ah, Aí, quando eu cheguei de longe, eu já vi ele, já abracei ele, sabe? Aí, quando foi sábado de novo, eu não pude ir, porque eu estava com outro paciente. Ele falou assim: mamãe, cadê a Marineide? Aí ela falou assim: eu não sei, mas logo ela vem. Ele falou: mamãe, será que ela vai vir dar um abraço em mim? olha, Olha que que coisa mais lindo, linda. né? Um Que presente lindo. de Deus. Que maravilha. Nossa, Neide, que história sua, de superação, né? Você está contando essa história aí, e eu estou observando, além da história, estou observando a sua alegria, né? O brilho dos seus olhos aí de poder contar uma coisa simples, né? Uma coisa assim, aos É, olhos de muitos, talvez sem importância, mas é um detalhe que tem importância. a gente aprende a valorizar as Para mim, mínimas isso é coisas, né? muita coisa. Eu sei, É, dá para perceber. A gente está percebendo aqui na sua alegria, você, você relatando tudo isso. Eu só tenho que agradecer, louvar a Deus pela sua vida, eu né? também. É, eu rezei muito por você, você sabe disso. Eu sei É, disso. você hora nenhuma me deixou preocupado, porque eu te entreguei,
né? Quando você veio até mim, eu te entreguei, eu coloquei você no Santíssimo, eu fui até o Santíssimo Sacramento, coloquei você lá, entreguei você, entreguei sua vida, entreguei sua alma, entreguei seu passado, seu futuro. Eu fiz uma oração por você. Abençoe. Isso me deixou muito tranquilo, porque eu sabia que Jesus ia cuidar de você, né? Mas é assim, você também, de uma certa maneira, tem mérito nessa história pela sua coragem, né? Pela sua determinação. Por quê? Neide, deixa eu falar uma coisa, talvez você possa me complementar aí. Quando a gente está nesse nível, né, de tristeza, de melancolia profunda e de depressão mesmo severa, que é pânico, né, que era o seu caso, Sim, com pensamentos muito negativos, né? A verdade é que a gente não tem ânimo para fazer nada, não é? não, A gente de não quer jeito fazer, a nenhum. gente não quer fazer nada. Faz isso, não quero. Faz aquilo, não quero. E aí é como se você estivesse numa caverna escura, onde é difícil ver um palmo na sua frente, né? Porque tá escuro ali. E aí eu disse para você assim, eu me lembro, falei, Neide, vamos fazer uma coisa de cada vez. Acessa o módulo do curso. Aí você passou algumas semanas, eu te liguei de novo. Neide, você acessou? Ah, não, Matheus, não consegui. Falei, por que que você não me ligou de volta? Ah, fiquei com vergonha. Neide, acessa. Aí você foi e acessou. Neide, fez o primeiro? Ah, Matheus, não estou conseguindo abrir. Aí eu te ajudei a abrir. Então, assim, o que que eu quero aqui enaltecer, né? Porque essa é a minha missão, Neide, né? É, eu sirvo, eu sirvo a Deus como uma ferramenta inútil, vamos dizer assim, sem amolar, né? Sem afiar. Ele que faz a obra, como eu te disse. Sem falsa modéstia aqui, sem querer passar por nenhuma, né? Não tem por que fazer isso. Agora, o que que eu queria enaltecer aqui e que isso sirva de que isso sirva de exemplo, né? Solta o seu microfone que agora acho que você pôs no mudo. Que sirva de exemplo para muitas pessoas que estão passando isso que você passou, sabe? Que estejam nessa caverna sombria de escuridão, para que tome o seu caso como exemplo, né? Que você teve que dar uns passos. Você teve que fazer um esforço Sim, tranquilo, não foi? Você teve que fazer um foi. esforço tranquilo. E quando a gente faz a nossa parte, quando a gente, usando aqui uma outra metáfora, quando a gente abre as janelas, né, as cortinas aí da casa, a luz de Deus entra, né, e dissipa as trevas. Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo disse: todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então eu tenho que te parabenizar e usar o seu exemplo para muitas outras pessoas que estão nesse mesmo quadro negativo, emoções pintadas com canetas escuras, né, negras, tenebrosas, né? Muitos pensamentos carregados de que existe um caminho para que a gente possa caminhar e se abrir à graça de Deus, porque quem faz a obra é Ele. Então, parabéns, querida, pela sua dedicação, pela sua coragem, pela sua pelo seu esforço tranquilo, né, que você teve que fazer, para que tá hoje aqui contando essas histórias aí, dando risada. Eu uso uma metáfora, né? é, eu digo sobre a pessoa que, quando não cuida das emoções, não cuida do interior, ela fica com uma árvore seca. Você chegou a ver? Você Exatamente. chegou a ver essa história que eu contei? Não. Não sei se você chegou a ver, mas Já. já, né? Mas a árvore vai secando, vai secando, vai secando e não dá frutos, que é muito parecido com a sua vida há alguns meses atrás, né? Sei lá, 2, 3 meses atrás. Agora, quando você vê hoje, você olha para a sua vida hoje, olha o que que você citou. Eu trabalho de voluntária no postinho. Você não faz ideia do que isso faz de diferença na vida das pessoas, né? O quanto aquele senhor que você cuidou, o quanto essa moça que você está cuidando, ficam felizes de saber que você está lá e com interesse em ajudar apenas, né? E, além disso, também servindo na pastoral, né? E de muitas pessoas aí que se acham bem, que se acham equilibradas, que estão em paz, não servem, não vão servir, não vão lá ajudar a vinha do Senhor de alguma maneira, né? Uma pena. Mas o seu É, exemplo tem, aqui.
o seu exemplo para nós aqui é muito bonito. Fala, pode Tem falar. um ditado, né? Tem um ditado que fala. Meu pai falava: quem não vive para servir não serve para viver, né? Ah, gostei, é isso aí. Quem não vive para servir não serve para viver. Exatamente isso. Nós somos servos, né? O Senhor quer a nossa colaboração, cooperação com a graça dele para a gente construir o reino de Deus aqui na terra. Ainda nessa vida, o céu pode ter o início aqui, né? Neide, Exatamente. eu fico muito feliz de poder conversar contigo assim, né, com mais profundidade, com mais detalhes. Quero te agradecer mais uma vez por essa coragem de vir aqui testemunhar isso, porque não é fácil, não deve ser fácil para você falar sobre isso, eu imagino, mas eu acho que é importante para que as outras pessoas entendam que há um caminho, né? Há um jeito da gente reverter o quadro e voltar a dar frutos como é o seu caso. Você sabe, Matheus, que essa mulher mesmo que tem neuropatia diabética, ela tem 57 anos, né? Aí eu tô lá na casa dela, ela vem, ela me abraça, ela me beija, ela fala: você é um anjo. Eu falei: mas Deus manda anjo para cuidar dos anjos, né? Então as pessoas que eu cuido, todos eles gostam de mim, graças a Que Deus. legal, É, que legal, graças a Deus. que legal, Neide. Deixa uma mensagem final aí para a turma que está te ouvindo. Se você tivesse que falar agora com uma pessoa que estava na mesma situação que você estava, o que que você diria para ela? Não em relação ao Mateus ou em relação ao seu aprendizado técnico. Eu quero que você vá na veia da pessoa. O que você diria? Eu diria para a pessoa não desistir, lutar, porque sempre há um caminho no fundo, no final do túnel, sempre há um caminho. Que não desista, ninguém. Ninguém que esteja num caminho de uma depressão, de um pânico, de qualquer coisa que seja, de uma doença, não desista, porque no final do túnel há uma luz. Amém. Tá? Amém. Uma mensagem de esperança, né? É, Legal, legal. Marineide, muito obrigado pela sua participação aqui no Força e eu que Coragem de hoje. agradeço. Eu fico muito contente, muito feliz de poder ter tido essa conversa contigo aqui pessoalmente, mas com mais detalhes, né? Eu não conhecia a sua história inteira, mas agora você contando aqui já deu para ter uma ideia bem, bem bacana. Vou continuar rezando por você, reze por nós. Deus abençoe sua vida aí e que você É, continue que você amém. continue sendo sal da terra e luz do mundo, né? Que Jesus Amém, Mateus. que Você Jesus também, viu? continue a brilhar aí através de você, tá bom? Amém, Mateus. Você também. Que Deus abençoe você grandemente a vida da sua esposa, dos seus filhos, que são uns botãozinhos de rosa, que é a coisa mais linda. Deus abençoe, viu? Verdade. Abençoe a senhora também, querida. Amém. Até mais. Beijo grande. Estivemos reunidos Fica em com nome Deus. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, Amém. pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, Neide. Obrigado. Fica Tchau. com Deus. Você também. Tchau, tchau.